Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, eu vou entregar para você a palavra de Deus. Ela vai mudar a sua vida. E te digo mais, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do teu coração. Está na hora de você saber dessa verdade. Você vai ouvir agora a 4ª parte da mensagem Como ter garantia da salvação, descrito na primeira carta do apóstolo São João. E nesse momento você vai ouvir, perceber e sentir 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 14. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia ainda continua dizendo: se sente pronto para ouvir? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são de todos nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele
que pratica a justiça é nascido dele, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você está ouvindo a quarta parte da mensagem, como ter a garantia da salvação, na primeira carta do apóstolo São João, e agora em 1 João capítulo 2. Por esta você não esperava. Cristo Jesus, o advogado incomparável. Preste bastante atenção nessas palavras. Cristo Jesus, o advogado incomparável. A Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Está na hora de você saber dessa verdade. O apóstolo São João ainda está lidando com o problema do pecado. O pecado é universal e também enganador. O pecado induz a tentar enganar os outros. O pecado induz a tentar enganar a si mesmo e ao próprio Deus. Cuidado, cuidado, cuidado com o pecado. Pecado mata a vontade de buscar a presença de Deus. Fique de olho. Você pode ter 3 atitudes em relação ao pecado. Se sente pronto para ouvir? Quer saber? Escondê-lo, confessá-lo e triunfar sobre ele em Cristo Jesus e pelo sangue de Jesus. O apóstolo São João agora nos aponta o caminho para você vencer o pecado. O propósito dessa carta, da primeira carta do apóstolo São João, é encorajar os crentes a não pecarem. A prática do pecado é incompatível com a nova vida em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem vive pecando não viu a Deus nem o conheceu. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Ainda permanece nele a velha natureza. Eu fico imaginando. Há 2 posições perigosas em relação ao pecado. A indulgência, por um lado, e a severidade, por outro. Vale ressaltar que o apóstolo São João trata da questão do pecado de forma negativa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E depois o apóstolo São João fala positivamente: se todavia alguém pecar. É importante manter essas 2 afirmações em equilíbrio. É preciso tocar a trombeta e alertar e anunciar que o pecado é maligno e jamais deve ser incentivado ou tolerado.
Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu na cruz, não para nos salvar em nossos pecados, mas dos nossos pecados, e ao terceiro dia Cristo Jesus ressuscitou para a nossa salvação. O apóstolo São João diz em propósito é que os crentes não pequem, mas se pecarem, eles têm Cristo Jesus como advogado e propiciação. Está na hora de você saber dessa verdade. Eu continuo imaginando, Cristo Jesus é o advogado incomparável quanto ao seu caráter. O apóstolo São João escreve: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São João se dirige aos crentes como seus filhos na fé. Ele, o apóstolo São João, tem amor e autoridade para ensiná-los. O apóstolo São João não apenas o chama carinhosamente de filhinhos, mas de meus filhinhos. A palavra grega teknion pode ser traduzida por criancinha. A forma diminutiva é usada para expressar afeto. A ordem do apóstolo São João para os seus queridos filhos é: não pequeis. O verbo grego amarte, pequeis, no aoristo, indica atos específicos de pecado e não estado habitual de pecado. O apóstolo São João usa o termo paracletos para descrever Cristo Jesus. Essa palavra significa ajudador, advogado, intercessor. Viu só que notícia boa? Quando o apóstolo São João usa a palavra aqui, aplicada a Cristo Jesus, a ideia é que ele fala com o Pai sobre sua vida, em sua defesa, intercede para que você seja perdoado. Por esta você não esperava. Eu e você temos um advogado no céu, na pátria celeste, a Nova Jerusalém. Agora eu e você não somos mais réu, mas filho. Deus não é Pai, não é mais nosso juiz, mas Pai. Nós que cremos em Cristo Jesus, não entramos mais em juízo, mas passamos da morte para a vida.
Disse Cristo Jesus em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por esta você não esperava. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Eu penso, uma vez justificado, você entra na família do próprio Deus. Se pecar, não precisa de uma nova justificação do juízo divino, mas imediatamente do perdão do Pai em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Esta expressão, Jesus Cristo, o justo, de 1 João 2:1, indica a sua natureza humana, Jesus, e o seu ofício messiânico, Cristo, e o seu caráter justo, o justo. O apóstolo São João enfatiza não apenas a humanidade de Jesus e o ofício messiânico de Cristo, mas também seu caráter perfeito, justo, impoluto como homem. Quer saber mais? E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27:19. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Mateus 27:24. Ele, Cristo Jesus, é o justo que veio morrer pelos injustos. A Bíblia diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Sendo justo, Cristo Jesus pode comparecer diante de Deus e nos defender. Em primeiro lugar, Cristo Jesus não é apenas o nosso advogado, mas nosso exemplo. Fique de olho. No tribunal dos homens, muitas vezes a verdade é pisada e a justiça negada. No tribunal dos homens, não raras vezes a lei é torcida, as testemunhas são subornadas, os juízes são corrompidos e as sentenças compradas. No tribunal dos homens, muitas vezes vemos um Herodes livre e um João Batista na prisão. Um Pilatos julgando e o Jesus de Nazaré sendo julgado, um Nero no trono e um Paulo no calabouço. Fique atento nessas próximas palavras. No entanto, Cristo Jesus, como advogado, nunca usou de esperteza para torcer a lei.
Ele, Cristo Jesus, nunca aceitou suborno. Ele, Cristo Jesus, nunca vendeu sua consciência. O diabo quis dar-lhe os reinos do mundo em troca de sua adoração. As multidões queriam fazê-lo rei. Nunca ninguém pôde acusar Cristo Jesus de pecado. Não havia dolo na boca de Cristo Jesus. A vida de Cristo Jesus era impoluta e sem jaça. Ele, Cristo Jesus, é a verdade. Ele, Cristo Jesus, é a luz do mundo. Ele, Cristo Jesus, é o verbo da vida. Ele, Cristo Jesus, é o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está na hora de você saber dessa verdade. Você está ouvindo a garantia da salvação de sua alma, descrita na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2. Em segundo lugar, Jesus Cristo, como nosso advogado, nunca transigiu com erro. Cristo Jesus não veio para manipular a lei, mas para cumpri-la. Ele, Cristo Jesus, não veio para encontrar brechas na lei para nos inocentar de culpa. Ele, Cristo Jesus, veio para cumprir as exigências da lei e nos livrar da condenação do pecado. Ele, Cristo Jesus, se colocou sob a lei e viveu em obediência à lei. Os judeus os acusaram de beberrão, violador do sábado, amigo dos pecadores e até de endemoniado. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusarem Cristo Jesus. Ninguém, contudo, pôde acusá-lo de pecado. Por esta razão, ele, Cristo Jesus, pode ser o seu advogado, o nosso advogado. Está na hora de você saber dessa verdade. Cristo Jesus é o advogado incomparável quanto ao seu método. A Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Cristo Jesus é singular, não apenas quanto ao seu caráter, mas quanto ao seu método. Eu continuo imaginando. Você vai ouvir agora alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Cristo Jesus não veio para defender nossa inocência, mas destacar a nossa culpa. Por esta você não esperava. Cristo Jesus não veio para mostrar nossas virtudes, mas Cristo Jesus veio para apontar os nossos pecados. Cristo Jesus, como nosso advogado, não defende que somos inocentes, nem aduz circunstâncias
atenuantes. Cristo Jesus reconhece a nossa culpa e apresenta a sua obra vicária com base da nossa absolvição. Está na hora de você saber desta verdade. Cristo Jesus, nosso advogado, não veio buscar justos, mas pecadores. Ele, Cristo Jesus, não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele, Cristo Jesus, não veio salvar os que se julgam bons, mas ele, Cristo Jesus, veio buscar e salvar os perdidos no pecado. Como se sente agora? Cristo Jesus não veio para dizer que o homem é bom. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. As Escrituras nos informam que não há justo nenhum sequer. Cristo Jesus veio para morrer pelos pecadores e não por aqueles que aplaudem as próprias virtudes. Cristo Jesus não veio para dizer que você tem mérito diante de Deus para ser absolvido. Quer ouvir mais? A defesa que Cristo Jesus apresenta em seu favor à destra de Deus não é fazendo uma apologia do seu mérito pessoal, mas da virtude e eficácia de seu sacrifício em seu favor. Você é salvo pela fé nele, Cristo Jesus, e não pelas obras. Você não é aceito por Deus pelas obras que faz, mas pela obra que Cristo Jesus fez. Você não é recebido nos céus pela obra que faz para Deus, mas pela obra que Deus fez por você em Cristo Jesus. Cristo Jesus não veio para dizer que você é inocente. Longe de defender sua inocência, Cristo Jesus reafirma a sua culpa. Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. Só aqueles que se reconhecem pecadores, culpados, podem ter a Cristo Jesus como seu advogado. Só aqueles que estão desesperados por causa de seus pecados podem encontrar o alívio do perdão e a alegria da reconciliação por meio dele, Cristo Jesus. Se você não tiver uma concepção real da malignidade e gravidade do seu pecado, não terá uma vida correta diante do Salvador, nem mesmo da salvação. Cristo Jesus não veio para dizer que você é livre. O pecado escraviza. O pecado é uma prisão. Cristo Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Há pessoas cultas que ainda são escravas do seu pecado. Somente Cristo Jesus liberta. Cristo Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele, Cristo Jesus, ainda disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Só aqueles que se reconhecem culpados, perdidos e condenados é que podem ser livres e salvos. No tribunal de Deus não existe réu primário, bons antecedentes e pena comutada.
só os arrependidos serão absolvidos por esta. Você não esperava. Cristo Jesus não veio para dizer que a sinceridade é suficiente. Muitos pensam que o importante é ser sincero, mas a Bíblia diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14:12. Há muitas pessoas sinceramente enganadas. Há muitos indivíduos que estão no caminho largo da perdição e jamais se aperceberam que estão caminhando para a morte. Cristo Jesus não veio para dizer que a sinceridade é a porta do céu. A porta do céu é Ele, Cristo Jesus. O caminho para Deus é Ele, Cristo Jesus. O único advogado junto ao Pai Deus é Ele, Cristo Jesus. Por esta você não esperava. Em segundo lugar, Cristo Jesus não cobra honorários. Ele defende a nossa causa de graça. Quanto mais famoso é um advogado, tanto mais caro é o seu serviço. Cristo Jesus é o advogado divino e ele não cobra nada. Aliás, ele, Cristo Jesus, já pagou tudo. A salvação é de graça, mas não é barata. Pense nisso. Ela, a salvação de sua alma, custou muito caro para Deus. Ela, a salvação de sua alma, custou o sangue do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. Cristo Jesus suportou a ignomínia da cruz para lhe salvar. Ele, Cristo Jesus, suportou o escárnio, as cusparadas e a vil humilhação para ser o seu advogado. Ele, Cristo Jesus, foi esbordoado, despido e pregado na cruz por ser o seu representante e substituto. Está na hora de você saber dessa verdade. Ele, Cristo Jesus, morreu a sua morte. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra direita de Deus. A graça é um dom imerecido. Cristo Jesus é o advogado daqueles que estão desamparados. Cristo Jesus é o advogado daqueles que estão esmagados pela culpa. Cristo Jesus é o advogado daqueles que estão sob o senso da condenação. Cristo Jesus não cobra nada pelo seu serviço. Ele, Cristo Jesus, não exige o pagamento de custas processuais, nem cobra honorários. Como se sente agora? Em terceiro lugar, Cristo Jesus é o titular da ação ou pede subestabelecimento. Cristo Jesus não é um advogado dentre outros. Ele, Cristo Jesus, é o único advogado que você deveria ter. Ele, Cristo Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você não pode confiar em seus méritos, obras, penitências, nem recorrer ao apóstolo São Pedro, a Maria ou outros intercessores. Cristo Jesus é o titular da ação, ou então não é o seu advogado. Em quarto lugar, Cristo Jesus
jamais está ocupado, mas está sempre pronto a nos atender. Quanto mais importante é um advogado, tanto mais cheia é a sua agenda e tanto mais indisponível está para os seus clientes. Por esta você não esperava. Cristo Jesus, o advogado incomparável, está sempre disponível. Ele, Cristo Jesus, não está ocupado em viagens e audiências. Você tem livre acesso a Ele, Cristo Jesus, a qualquer tempo, em qualquer lugar, e aqui e agora. A assistência de Cristo Jesus é direta e constante. Você pode falar com Ele, Cristo Jesus, em sua casa. Você pode falar com Ele, Cristo Jesus, em seu trabalho, no táxi, no Uber, no ônibus, no avião, no mar, na praia. Em qualquer lugar que você se encontra, você pode falar com Ele, Cristo Jesus. Quer falar com Ele agora, seu advogado, Cristo Jesus? Você pode falar com Ele, Cristo Jesus, até dentro de um grande peixe, ou nas profundezas do mar, ou na cova dos leões. Você pode falar com Ele, Cristo Jesus, na fornalha ardente. Você pode falar com Ele, Cristo Jesus, acorrentado em prisões. Você pode falar com Ele, Cristo Jesus, no leito da morte. Sua linha nunca está ocupada. Ele, Cristo Jesus, está à direita do Deus Pai e intercede por nós. Gostou do conteúdo? Você agora pode pedir a Cristo Jesus que perdoe seus pecados, pois você tem um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Como se sente agora? Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Você sente que seus pecados estão perdoados pelo sangue de Cristo Jesus? Você sente a justificação pela fé? Você sente o selo do Deus vivo em sua vida? Você sente que o seu nome está escrito no livro da vida? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Há duas coisas eternas que Cristo Jesus pode dar a você. Primeira, vida eterna. Segunda, morte eterna. O que você vai escolher?